Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de História, falando sobre origem e identidade do povo brasileiro, ok? Nós vamos continuar a partir da página, continuar o livro, a partir da página 182. Você vai abrir seu livro aí na sua casa e a gente vai dar continuidade, ok? Então, eu coloquei aqui um slide falando sobre a formação do povo brasileiro, que é o que a gente está trabalhando. Na última aula, nós falamos sobre os povos da pré-história, né, que vieram antes dos índios. Hoje, nós vamos fazer um panorama, apenas para te situar dentro da realidade que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos falar dos índios, dos portugueses e dos africanos. Só que não vamos entrar fundo, tá? É só um panorama. Nas próximas aulas, nós vamos entrar fundo em cada um desses povos, né, pra gente entender bem como eles viviam. Hoje é só um panorama. Então vamos lá, ó. Origem e identidade do povo brasileiro, livro, página 182, ok? Ó, muitos povos, e a gente já falou isso, né, contribuíram para a formação do povo brasileiro. Hoje nós vamos falar dos índios, portugueses e africanos, que são, esses povos constituem a base, né, da nossa cultura, né, porque embora a gente tenha os pré-históricos, embora a gente ainda vai falar sobre os imigrantes que vieram para o Brasil, né, em busca de melhores condições de vida, esses foram os que mais contribuíram, porque ficaram aqui muito tempo, então trouxeram muito de sua cultura para nós. Então vamos lá, ó. Os índios aqui, ó. Os índios, né? Eles já viviam aqui muito antes dos portugueses chegarem. E eles tinham, assim, a sua vida estabilizada. Os índios viviam aqui da caça, viviam da natureza, da pesca. E a sua cultura era baseada nisso. Era baseada na natureza, na sua vida com a natureza. Eles faziam os remédios através da natureza, tinham conhecimento da planta, eles tinham conhecimento dos animais. Então eles viviam muito bem. Eles realmente, quando os portugueses vão chegar ao Brasil, né, vão sair de Portugal e vir para o Brasil, os portugueses vão mudar muito a estrutura de vida dos índios, ok? E a partir de 1500, né, que os portugueses chegam, né, ao Brasil, que isso vai mudar e vai piorar muito a condição de vida dos índios, ok? Antes dos portugueses chegarem, os índios viviam integração aqui, ó, com a natureza, acumularam conhecimentos de plantas, que hoje a gente tem muito conhecimento dessas plantas para medicina através desses índios. Inclusive existem médicos que até hoje vão para aldeias buscar esse conhecimento. Então os índios contribuíram na dança, na arte, na religião, para desenvolver a nossa cultura, ok? Na verdade, os índios tinham uma cultura assim um pouco homogênea, né? E aí depois vai haver essa miscigenação com a chegada dos outros povos. Aí a gente vai falar um pouco aqui, né? Já falou dos índios mais ou menos, e agora a gente vai falar um pouco dos portugueses. Ó, os portugueses, eles vão chegar ao Brasil, né? A gente já falou em 1500, através da navegação. Mas o que acontece na Europa nesse tempo? A tecnologia na Europa já está desenvolvida. Então, um grande marco para os portugueses chegarem ao Brasil é esse desenvolvimento tecnológico na navegação, ok? Por causa dessa tecnologia, os portugueses e tantos outros povos europeus já haviam tentado chegar do outro lado ou buscar, né, o que tinha atravessando o Atlântico, né? Só que nunca conseguiam, mas quando a tecnologia vai melhorando na navegação, eles conseguem romper, né, e chegar até o outro lado do Atlântico. E aí eles chegam ao Brasil, né? Eles trouxeram, quando eles chegam ao Brasil, eles encontram aqui os índios. E a visão dos portugueses é que esse país é um país que não tem dono.
esse país é um país que a gente pode explorar, porque ninguém domina esse país. Mas, na verdade, a realidade é que os índios viviam aqui, né? Índios que, na verdade, ganham esse nome por causa dos portugueses, que, na verdade, eles tinham outros nomes, né? Mas os portugueses vão dar esse nome para eles, como também vão dar esse nome para o Brasil, que os índios chamavam de Pindorama, terra das palmeiras. Mas os portugueses se sentem dominador da terra. E aí eles vão romper com a vida dos índios, com aquilo que os índios viviam aqui, implementando o seu modo de vida, né? Eles chegam ao lugar, se sentem como dominadores e vão começar a colonizar com a sua cultura, com as suas ideias, com as suas religiões, com as suas danças, com a sua arte. Então o que vai acontecer? Vai haver uma mistura, né, de cultura, né? E aí, por isso que a gente tem muita essa diversidade no nosso país. Então, os índios já tinham a sua base, os portugueses vão chegar e vão implementar, né, tudo aquilo que eles trouxeram de ideias e de cultura para dentro do Brasil, e vai haver esse movimento de miscigenação. O que acontece? Quando os portugueses chegam aqui, eles observam que a terra é muito boa, que a terra produz demais. Então, os portugueses têm uma visão gananciosa. Eles começam a extrair tudo que tem dessa terra para levar para Portugal. Até porque o país de Portugal está numa situação de crise, né? Não só Portugal, a Europa, né, está vivendo uma situação de crise em outros tempos. Então eles começam a extrair tudo que tem de bom daqui para levar para Portugal. E eles vão usar os índios, ora, os índios que vivem da natureza, os índios que vivem da caça, da pesca, que estão assim num ambiente tranquilo, sem ninguém perturbando. Quando chegam os portugueses, eles começam a oprimir esses índios. E aí obrigam esses índios, e com violência, a trabalharem para levarem tudo isso que foi extraído do Brasil, seja açúcar, seja café, seja o pau-brasil. Eles pegam os índios para fazer esse trabalho pesado, que não é característico do índio, e leva isso para levar isso para Portugal. E aí muitos índios morrem. Índios vão resistir a isso, né? Vão tentar não vivenciar isso e vão ser mortos. E aí esse número de indígenas que viviam no Brasil vai começar a reduzir. E aí já começa a caracterizar um outro modo de vida no Brasil. Quando os portugueses percebem que os índios, né, estão morrendo, e aí a gente tem até uma imagem legal aqui, né, dos portugueses carregando os índios, obrigando a todo esse trabalho, né? Quando os portugueses chegam a perceber que esses índios estão morrendo, que esses índios não têm suporte, eles têm uma outra ideia, e é aí que vai entrar os africanos nessa história. Porque o que eles vão fazer? Eles vão para a África, porque eles sabem que o africano ele tem uma estrutura mais forte em termos de trabalho. Eles vão para a África. E, deixa eu passar o slide aqui, ó. Os africanos, no meado do século 16 até o século 19, né, cerca de 400 milhões de africanos cruzam o Atlântico em navios negreiros. Os portugueses pensam, já que os índios estão morrendo e a gente vai acabar com esses índios de uma certa forma, vamos trazer os africanos, porque eles são mais, né, fortes, né, e a gente vai ver culturalmente que o africano ele tem essa força, né, de resistência em termos de trabalho pesado. Então a gente traz os africanos, eles trabalham pra gente, né, e aí a gente consegue extrair tudo isso que tem de bom aqui. É como se os portugueses tivessem visto uma mina de ouro no Brasil, né? E aí eles começam a trazer os africanos. E aí vem os africanos nesses navios que não eram com a mesma estrutura dos navios portugueses, né? Então muitos morriam no decorrer da travessia, muitos pegavam pestes, né? Porque era um local insalubre. E aí esses africanos chegavam ao Brasil já debilitados, já sem força, mas tinham que trabalhar. E aí que vai se implementar a escravidão no Brasil, porque os africanos vão ser usados no café, os africanos vão ser usados nos engenhos da cana-de-açúcar, os africanos vão ser usados na extração do pau-brasil, os africanos vão ser usados nos trabalhos domésticos, né?
para agradar, né, os portugueses. Então, começa esse período de escravidão dos africanos aqui no Brasil. Só que os africanos, quando chegam ao Brasil, eles chegam também com sua cultura, com a sua religião, eles chegam com as suas danças, eles chegam com tudo aquilo que eles têm característico do lugar de onde eles saíram. E o mais interessante é que não vieram os africanos não vieram, a gente tem um pouco dessa ideia, que os africanos vieram de um lugar só, não. Vieram os africanos de toda parte da África, e cada um com uma característica diferente. E isso foi se juntando aqui aos índios que já estavam, aos portugueses, ou seja, o nosso Brasil é belo justamente por essa diversificação de cultura, de ideias, de mecanismo, né, que tem o homem, né, a natureza humana. E aí isso se junta, né, e aí futuramente, né, o índio vai casar com o negro, isso mais pra frente, o branco vai casar com o negro, e mais à frente ainda vai chegar os imigrantes. Então essa miscigenação se dá diante desse cenário, diante desse panorama. Só que quando os africanos chegam aqui, os africanos não vão aceitar aquilo que os portugueses estão implementando de maneira comum, não. Eles vão resistir. Eles vão resistir a essa ação dos portugueses. Eles vão mesmo com força tentar fazer rebeliões, eles vão tentar ir contra o que os portugueses estão impondo sobre eles, mas a força do africano, em termos estruturais, é menor. Quem está na liderança nesse momento são os portugueses, então eles têm as armas, né? Eles têm o domínio, teoricamente, e a ideia dos portugueses é de colonizar, de fazer do Brasil uma parte de Portugal, né? Mas não uma parte de Portugal beneficiando o Brasil. É uma parte de Portugal que vai ser extraído tudo que tem de bom e levado para Portugal. É muito diferente, é isso que a gente tem que se atentar. É diferente quando você chega no país, e isso vai acontecer em outros tipos de colônia, quando um país chega para poder usufruir de tudo que tem ali e fazer aquilo crescer. Portugal não. Portugal chega aqui, ele quer fazer do Brasil colônia de Portugal, mas ele quer extrair tudo que tem de bom. Vamos levar tudo para Portugal, vamos ir sugando, vou usar essa palavra, vamos sugando tudo que tem aqui e levando para Portugal. Vamos extraindo tudo de bom que tem aqui, e se sobrar, sobrou, se não sobrar, não sobrou, e se o país afundar em termos de estrutura, né? Que é um país belo em termos de plantação, tudo que você planta você consegue colher, né? É um país próprio para isso, com bastante água. Não importa se isso tudo vai se perder, importa a gente extrair tudo isso e levar para Portugal. Então os africanos vão resistir de todas as maneiras, né? De todos os modos eles vão resistir a essa ação dos portugueses. Muitos africanos vão ser mortos. Muitos africanos vão ser, e muitas das vezes mortos, na frente de outro para ser usado como exemplo, para que outros não façam igual. Ó, se você se rebelar, se você fizer alguma coisa que não está condizendo, essa é a punição que nós temos para você. Então, muitos africanos serviram, né, de exemplo em execuções, em chicoteadas, né? Eram colocadas em praças públicas e eram chicoteados, apanhavam para servir de exemplo. Nisso, nessa condições de os africanos, né, resistirem futuramente com essas resistências que vão ocorrer no decorrer dos séculos, dos anos, o fim da escravidão vai acontecer mais à frente em 1888. E aí mais na frente a gente vai ver que vai ter os palmares como os lugares de resistência dos negros, né, que eles vão fugir para esses lugares, né, e Zumbi, né, dos Palmares vai ser um nome bem característico dessa resistência. Isso a gente vai ver numa outra aula. Mas por isso a gente tem essa origem tão bela do Brasil, ok? Então, ó, a formação do povo brasileiro é resultado de encontro de diferentes povos e épocas. Hoje, vimos os indígenas que contribuíram, os portugueses e os africanos. Como eu falei, de um modo simples, é um panorama. Futuramente a gente vai entrar
conhecendo cada povo especificamente, como eram os índios, como eram os portugueses, como eram os africanos, o que eles fizeram, como eles agiam, ok? Aqui é só para você se situar nesse cenário que a gente vai começar daqui para frente nas aulas. Então, esses povos contribuíram, não só esses. Então, a nossa origem se dá nesse cenário. Por isso a nossa identidade é tão bela. E é importante a gente conhecer isso. E aí mais na frente a gente vai conseguir debater e falar sobre a questão de racismo. Por que racismo se a gente vive num país que tem base, né, negra, onde os negros contribuíram para a construção disso? Por que tem essa diferenciação de sociedade, né, de primeira classe, a sociedade dos mais pobres? Por que essa diferenciação se o nosso país foi construído de uma maneira tão bela, né? Então tudo isso, quando a gente conhece essa história, a estrutura da nossa história, a gente consegue direcionar o nosso pensamento contra essas questões, racismo, contra essas questões que a gente tem visto, né, que atrapalha o nosso país. E aí, finalizando aqui, a gente tem a atividade. Ó, essa atividade vai estar na plataforma para você poder responder, tá? Essas 5 questões simples de cada uma delas. E aí a gente vai ter uma ideia, né, no que você vai buscar essa resposta. A gente vai ter uma ideia e na próxima aula, quando a gente começar a falar sobre índios, africanos, portugueses, você já vai ter um panorama legal baseado nessa aula e nessa busca que você vai fazer aí. Ressaltando que para cada resposta você tem que ter um autor específico falando relacionado àquela questão, tá? Não só a sua ideia, aquilo que você buscou, mas tem que ter a referência de um autor falando sobre isso. Então nós vamos fazer essa atividade, você vai enviar, né? Botar lá em anexo na plataforma, daquele jeito que você já conhece, né? E aí na próxima aula a gente vai estar debatendo isso e entrando na parte dos indígenas, ok? Ó, até a próxima aula, estamos finalizando essa aula de hoje e que você tenha aí uma semana bela, uma semana com bastante saúde aí, tá bom? Até a próxima aula.